Olá, Sam. Sigo seu canal e gostaria de contribuir contando uma experiência recente. O meu nome é Marcelo Alberto, tenho 54 anos. Saí da capital paulista há 2 anos com a família e viemos residir na região de Ponta Grossa, Paraná, especificamente na zona rural da cidade Jaguaraíva, 40 quilômetros do município mais próximo, em um sítio ilhado por matas. Sinta-se à vontade para citar meu nome e a minha localização. Não tenho razão alguma para me ocultar. O caso é verdadeiro. Eu faço questão de que as demais pessoas tomem conhecimento de que humanos são apenas mais uma classe que habita este planeta, e que além do reino animal, vegetal e mineral, o reino espiritual também é uma realidade, embora a maioria não acredite nisto, vibrando em uma frequência inatingível pelos sentidos do corpo material. O que é espiritual só pode ser percebido por aqueles que não estão totalmente limitados pela matéria. Portanto, para mim estas coisas são a realidade todos os dias da minha vida, pois desde a mais tenra infância tenho contatos visuais e auditivos com o reino invisível. Me considero uma pessoa sobrenatural devido ao fato de carregar em meu ser o conhecimento destes mistérios e a percepção e o discernimento, o que me dá certos privilégios. Isto não digo por presunção, mas pelas experiências já vividas que são muitas, ao longo dessa vida. No entanto, não são as histórias antigas que me trazem aqui, mas um fato que está em ato. É um caso que ainda estou tratando e que terá outros episódios na medida em que for necessário. Esta situação ocorreu à noite, e fomos entender que se tratava de algo sobrenatural cerca de 1 ano e meio depois que mudamos para cá. Esclarecendo melhor, o local é um bairro de pequenos sítios, e nós estamos no final da rua, a qual dá numa porteira do sítio vizinho. Por ali passam muitas pessoas, já que o acesso público para a rua de baixo faz uma volta enorme, e fizeram esta viela bem do lado da cerca da minha divisa, dentro do sítio vizinho, o qual não possui residência. É um pasto com uma restinga de mato contendo um pequeno bosque com predominância de eucaliptos, até o sítio da rua de baixo. Estes dados são importantes para que entendam toda a história. Como estávamos acostumados com o constante tráfego de pessoas ali durante o dia, não estranhamos quando era de noite. E muitas vezes, já bem tarde, víamos uma lanterna passando para lá e outras vezes para cá. Da janela do meu quarto sempre víamos esta movimentação, e comentei algumas vezes sobre o risco de acidentes com cobras, já que ali tem muito mato, crendo que se tratava de pessoas caminhando por ali à noite. Essa percepção mudou no dia que eu estava com os meninos de casa concretando uma escadaria externa da casa, que não deu para terminar durante o dia, e se estendeu um pouco à noite. Faltava menos de 1 metro quadrado para acabar de desempenar o concreto, quando o relógio marcava 7 horas e alguma coisa, noite muito escura, por ser cercado por altas colinas cobertas de matas. Nesta hora vinha o cachorro de casa querendo passar ali onde já havia finalizado o concreto, e ao mesmo tempo, a lanterna lá na viela. Chamei a atenção do cachorro, e notei que no mesmo instante, a lanterna se apagou. Aquilo me chamou a atenção e comuniquei aos meninos, e ficamos esperando que a pessoa logo saísse na rua, porque não tinha outro jeito sem passar pela frente de nossa casa. Mas nada. Ninguém apontou e o que ocorreu foi um forte cheiro de fumo de corda quando queimado. Então a ficha caiu, e comentei com os meninos que aquilo não podia ser gente. Desde então começamos a fiscalizar, e foi se confirmando a nossa desconfiança. Aquilo passava por ali muitas vezes durante a noite, até perto do amanhecer. Surgia na porteira e descia simulando uma pessoa com uma lanterna na mão. Cerca de meia hora depois, vinha no sentido contrário, e eu monitorei isto por mais de um mês. Busquei saber nos sítios vizinhos, e uma das famílias que está do outro lado desse sítio e que também estava vendo aquilo e preocupados, pensavam que podia ser ladrões espionando.
Relatei a minha experiência para informar o que de fato era. No entanto, eu não me aquietei aborrecido com aquilo, lembrando de certas coisas que eu havia conhecido sobre estas aparições, e que muitos pensam ser alma de pessoas que ficam vagando, outros que interpretam como seres de outro planeta quando são avistados percorrendo o céu. Os mais antigos chamam de Boitatá, Mãe do Ouro, e por aí vêm mitos que surgem por causa destas aparições. Porém, nos dias de hoje temos algumas evidências que nos dão melhor percepção. Cito aqui a história ocorrida no município de Colares, no Pará. O fenômeno que ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa, que foi investigado pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, por denúncias e pedido de socorro durante 4 meses, quando pessoas estiveram sob ataque de objetos voadores luminosos, que causavam queimaduras e marcas no corpo de moradores da cidade. Esta ação foi liderada pelo capitão da aeronáutica, de nome Wirangê de Holanda, e ficou conhecida como Operação Prato, surgindo dentro de um contexto onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada, desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. Houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram um enorme terror entre as populações locais. No entanto, eu tenho razões severas para entender e crer quem de fato são estes OVNIs, e a missão deles é roubar, matar e destruir. Suas aparições não são apenas para assustar as pessoas, e podemos dizer que são bem menos danosas do que a obra que realmente exerce em nosso meio, causando muito males, mortandades, homicídios, suicídios, dentre tantos outros terrores que a mídia divulga todos os dias. Pensando nisso, decidi tomar uma atitude. Aguardei o momento certo para o confronto, e foi então que em uma noite tivemos um apagão. Esta noite estava negra, nublada e muito fria, poucos dias depois após o último ciclone que ocorreu no nosso litoral sul. Olhando para a mata lá fora, o breu me provocou e me senti estimulado naquele momento. Então saí lá fora e fiquei bem próximo à viela, aguardando a aparição. Enquanto isso, entoava cânticos espirituais, adorando o Redentor, e senti um fogo percorrer meu corpo, e uma presença sem igual inundou meu espírito. Mais de 1 hora nesta consagração e nada ainda. Já perto das 11 horas, lá no fundo do sítio, logo abaixo do galinheiro que tínhamos acabado de construir, não foi uma luz de lanterna de mão que surgiu, mas uma bola de fogo enorme, e veio morro acima fritando como cabos elétricos em curto-circuito. Ficou evidente que veio para me causar pânico e me fazer o mal. No entanto, não senti nada disso, e minha reação foi imediata. Parti para cima daquilo e exigi que se identificasse. Já estando a pouco mais de 2 metros daquele núcleo gigante de fogo, pude ver bem no seu centro como um braseiro ardente por uns instantes, antes de se apagar, ficando tudo negro novamente. Continuei falando com aquilo, surpreendendo-o e proibindo que continuasse aqui. Em seguida, a luz deu um sinal bem mais amena e menor lá na porteira no final da rua, próximo à entrada do meu sítio, sentido oposto da onde nos confrontamos. Sob uma árvore piscou e se manteve na cor âmbar, quase se misturando com o escuro da noite. Então me dirigi para lá e cheguei bem mais próximo daquele ser, e fiz com que ele soubesse que não era bem-vindo, ao que se apagou de vez. Desde então, final de mês de junho deste ano, 2023, a tal aparição desapareceu. Não a avistamos mais. No entanto, estou vigilante, pois tenho minha família aqui e animais no sítio. Tenho experiências em combate com este tipo de criatura, e eles já sabem disso por meio de muitos combates travados. Estou pronto para destruir qualquer um que se aproxime com intenção maligna.
Aproveitando, faço deste depoimento o comunicado oficial e deixo este recado a todo o universo invisível nas trevas. Não brinco com coisa séria e nem aceito opressão e ameaças de braços cruzados. Vou reagir sempre que for necessário. Obrigado aos seres humanos e aos aliados que ouvirem o meu depoimento. Yeshua os abençoe. Boa noite. Olá, Sam. Quero contar um ocorrido que aconteceu ano passado, 2022. É um caso que ainda me deixa com muito medo, pois aconteceu na minha frente e vi nitidamente aquela criatura, que para mim, se aquilo não for um lobisomem, creio que seja o demônio em pessoa. Eu tenho 48 anos e moro em Porto Velho. Atualmente resido em uma área urbana e com bastante movimento, pois tenho medo de ver aquela coisa outra vez, já que ano passado a gente morava numa rua com poucas casas e tinha uma grande mata que de vez em quando apareciam animais silvestres, como onça, raposas e até cachorros do mato. Esses animais era costumeiro aparecer, porém dificilmente atacavam pessoas, mas já vi acontecer casos bem estranhos com esses animais, mas que aqui não são tão importantes, pois foram 2 semanas de ataques de alguma criatura, que a gente pensava ser onça ou até cachorro do mato. Porém aquilo que vi era um lobisomem, e infelizmente ou felizmente, fui o único a vê-lo. Eu trabalho como segurança particular, e às vezes faço bico como Uber. Na época não conseguia conciliar as profissões, e por isso trabalhava quase que o tempo todo. Só parava para almoçar e jantar. Como dizia minha esposa, nem dormir direito eu estava dormindo, pois era uma rotina muito mal. Durante o dia era segurança, e das 6 até as 10 da noite rodava como Uber. Às vezes, quando era uma noite boa, eu chegava a ficar até 2 ou 3 da manhã. E foi numa dessas noites que aquilo me ocorreu. Antes de contar o caso, quero falar que semanas antes notei que algo não estava normal. Toda noite o lobo latia e soltava uivos que gelavam a minha espinha. Parecia venerar algo maior que estava na região, ou talvez com medo daquilo. Lobo é o nome do meu cachorro, um pastor alemão albino, que por ter essa condição, recebeu o nome de lobo. Mas isso foi apenas um dos muitos mistérios. Notei que a cachorrada da vizinhança latia também, e começou a subir um mau cheiro na minha rua. Toda noite sentíamos aquele cheiro de sangue, misturado com cheiro de ovo podre, e ninguém entendia do que se tratava. Lembro que subi na minha casa algumas vezes, para ver se tinha algum animal morto. Porém não tinha nada, mas as coisas ficaram ainda piores. 2 cães e alguns gatos acabaram perdendo a vida. Uns foram encontrados dilacerados, e outros que até hoje nunca voltaram para seus donos. Mas nem se passava por minha cabeça o que poderia ser. Achava que sim, tinha algo atacando os animais, mas pensava ser uma onça ali da mata. Porém, onça, quando aparece, não fica por muito tempo, e já fazia algumas semanas que aquilo acontecia. Mas com a correria do dia a dia, e também cansaço do trabalho, não me ocupava a pensar naquelas coisas, até a noite que vi aquele bicho. Era agosto de 2022, Sam. Não me recordo o dia do acontecido, mas sei que era fim de semana, e era noite de festa. Como disse lá no começo, essas eram as melhores noites para quem trabalha como Uber, principalmente quando é de madrugada, onde as corridas quase triplicam de valor. E eu estava ali naquela labuta. Estava rodando desde as 7 daquela noite. E só fui parar quando já era 3 da manhã. Parei por causa do cansaço.
Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua, mas decidi ir para casa. Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua, mas decidi ir para casa. Aquela noite estava tranquila, rua parada, silêncio na vizinhança e apenas eu e meu carro passando na rua. Entrei normalmente em casa, não notei nada de anormal. Estacionei o carro, tomei um banho, passei a mão no bolso e não senti meu celular. Mas não liguei, estava tão cansado que não me importava. Então me deitei na minha cama. Foi quando de dentro de casa senti aquele cheiro podre. Era tão ruim que quase vomitei. Já não aguentando aquele fedor, me levantei da cama e me dirigi até a sala de casa para ver do que seria aquele fedor. Mas nem foi preciso ir até lá. No portão de casa avistei uma coisa agachada e olhando fixamente para dentro da garagem. Quando vi aquilo eu não aguentei. Eu soltei um grito que saiu da minha boca. Essa foi a única resposta que meu corpo deu quando vi aquilo, que saiu da frente da minha casa pulando. Era como um grande macaco, com pelos longos, que nem um gorila, mas não tinha como aquilo ser pois tinha um focinho alongado para frente, que nem lobos e cães. Além do mais, aqui no Brasil não tem gorilas. Sem inscritos. Após ver aquela bizarrice eu desmaiei, e só fui acordar momentos depois. A minha esposa estava completamente apavorada pelo grito que dei, e não querendo assustá-la ainda mais, resolvi dizer que tinha me assustado com meu reflexo, e ficou por isso mesmo. Até esse presente momento, ela não sabe que vi aquilo, nem vizinhos, amigos ou conhecidos, pois não queria causar e nem chamar a atenção, até porque eu era um vizinho que só dava boa tarde e boa noite. Imagina se fosse chegar falando que vi um bicho daqueles na minha porta. Não cairia bem. Iriam pensar que eu estava louco. E optei em não contar. Mas se tivesse em outros casos, iria a público para falar. Mas nada, Sam. O bicho tomou um chá de sumiço e nunca mais apareceu. Aliás, não sei se ele foi embora ou se apenas mudou o lugar das suas aparições. Eu vi alguns vídeos na internet e encontrei o seu canal. Gostei das histórias e estou mandando a minha. Isso que contei foi real. Sei que não tenho como provar, por isso não quero obrigar ninguém a acreditar. Acredita se quiser. Obrigado pelo espaço no canal, Sam. Tenha uma boa noite e fique com Deus. Olá, Sam. Me chamo Lucas. Tenho 35 anos e moro em Brasília. Quero contar o meu relato já faz um tempo no seu canal. Porém, com vergonha e medo de virar chacota, acabei nunca enviando para você. Porém, agora tomei essa iniciativa. Tenho que contar meu relato mais uma vez, pois assim como o relato do rapaz que você narrou, ninguém acreditou em mim. Ainda hoje sofro devido a esse fato e também ao medo que passei naquela noite. O meu relato é curto, porém bem assustador, mas antes de narrar os fatos, vou contar um pouco da minha história. O meu pai é cearense e a minha mãe pernambucana. Ambos vieram para Brasília para tentar uma vida nova. Meu pai conseguiu um emprego na construção civil e a minha mãe como costureira, profissão que ainda hoje ela exerce. Meu pai atualmente está aposentado. Pois bem, eu nasci no ano de 1987, em abril. Na época morávamos em Brasilândia, que foi onde tudo aconteceu, já que fiquei tão apavorado com o que vi e tivemos que mudar de casa por conta disso. Lembro-me vagamente de como era a nossa casa. Sei que o bairro era muito grande e cheio de terrenos sem casas, estando no ponto para construir. Lembro-me também de muitas vezes brincar no campo, que tinha aos fundos de nossa casa.
onde foi o lugar que possivelmente aquela criatura tenha vindo, já que era uma região de mata. Lembro também do nosso velho quintal, sem muros ou cercados, o que de certa forma ajudou no quase ataque sofrido. Mas apesar de tudo, era bom morar ali. A minha mãe e o meu pai, quando ainda eram jovens, gostavam bastante de irem para um forró que tinha num clube. E lá eles saíam apenas de madrugada, por volta das 3 ou 5 da manhã. Eu ficava sozinho em casa dormindo. Tinha entre 8 e 10 anos nessa época. Às vezes nem notava, mas às vezes acordava no meio da noite e ficava no escuro sozinho, apenas olhando para o nada. Não era assustador, até porque não tinha ciência dessas coisas. Porém, depois que vi aquele bicho, que tive conhecimento dessas criaturas sobrenaturais. Era um final de semana assim como qualquer outro. Meu pai se arrumou e foi ao clube junto de minha mãe. E como de costume, eles me deixaram em casa dormindo sozinho. Porém, naquela noite, assim como em outras, acabei me acordando no meio da noite. Fiquei deitado e olhando para as telhas, que estavam sendo iluminadas pela luz da cozinha. E ali fiquei, até escutar alguém forçando a porta da cozinha. Deu para sentir que lá fora tinha alguém, e que silenciosamente estava empurrando a porta. Eu saí da cama e tranquei a porta do meu quarto. Foi quando ouvi lá de fora um rosnado meio que engasgado, uma coisa meio que tentando falar e grunhindo ao mesmo tempo. Me arrepiei todo quando escutei aquele barulho, mas continuei ali no quarto, apenas ouvindo aquela coisa, que ficou pouco tempo na porta da cozinha, e logo foi embora indo na direção do campinho. Ao menos era isso que eu pensava. Ainda fiquei deitado por uns 30 ou 40 minutos. Depois que enfim o susto e o medo foram embora, eu me levantei para olhar. E assim que estou na cozinha e olho na direção da porta, vejo 2 olhos vermelhos da cor de sangue me encarando pela fresta. Aquilo continuava ali, só tinha parado de fazer aqueles barulhos, que logo voltaram com tudo quando vi aqueles olhos. Um bicho começou a rosnar e grunhir do lado de fora. Eu tive apenas a reação de voltar para o meu quarto. Me tranquei outra vez e fiquei olhando para o teto da casa, com medo daquilo subir para me pegar. Mas o bicho lá fora ficou apenas na porta, empurrando e urrando feito um touro muito bravo. E ficou assim por algumas horas, que foi quando tudo parou de vez. Após algum tempo, o dia finalmente amanheceu. Eu ainda pensei que fosse uma pessoa que estava tentando me assustar, ou talvez invadir a minha casa. Mas quando contei para o meu pai do bicho que vi, a história bateu direitinho com o que minha mãe havia falado para ele, coisa que nem eu sonhava em saber. Uma semana antes desse caso acontecer, minha mãe também viu aquele olhar macabro, a encarando pela porta da cozinha. Só que o bicho, quando a viu, saiu correndo, e não grunhia e nem urrava como escutei. Meus pais preferiram deixar para lá, achando ser uma pessoa, mas era muito estranho aquilo voltar 2 vezes, e ainda rosnar e grunhir daquele jeito. Após passar alguns dias não consegui ficar tranquilo naquela casa. Outras vezes meus pais saíram para forrós, mas não conseguia dormir como fazia antes. Fiquei doente muitas vezes e não conseguia comer. Foi um período muito ruim da minha vida. Por Deus, meus pais acreditaram em mim, mas amigos e conhecidos não acreditaram. Acharam que era frescura de criança e que logo iria passar. Mas isso durou por mais alguns meses, até que meus pais tiveram a iniciativa de sair daquela casa. Alguns podem até me dizer que aquilo que vi foi um cachorro, ou que o medo me fez criar um monstro, e que talvez tenha sido de fato uma pessoa. Mas a minha mãe também viu o que vi, e de certa forma, aquela criatura tinha inteligência, pois ficou em silêncio naquela noite, só na espera que abrisse a porta para ele. Sam, até hoje me lembro daqueles olhos me encarando. Lembro daquele bufado atrás da porta. E também da minha antiga casa. Foi assustador morar ali, principalmente quando era de noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.